Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É com satisfação que eu venho dar continuidade aos estudos da nossa Escola Bíblica Dominical nesse domingo. E hoje o tema é rumo à maturidade plena. Rumo à maturidade plena. O nosso texto base está em Filipenses, capítulo 1, dos versículos 3 a 11. Então, inicialmente, nós vamos orar pedindo a direção de Deus para que nós possamos ter um entendimento daquilo que Deus fala na sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de poder estudar a sua palavra e pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, que haja um entendimento completo daquilo que está no seu coração e que isso comunique aos nossos corações e que frutifique a 30, a 60 e a 100 por um, para que nós possamos fazer a sua vontade, Pai. Toda honra, toda glória te pertence, Pai querido. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, Filipenses, capítulo 1, dos versos 3 aos versos 11, eu vou fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Palavra do Senhor. Bom, esse tema maturidade é um tema bem interessante, né? Que a maturidade, como nos propõe essa lição, a maturidade pode ser definida, né, como um fruto que alcançou o seu pleno desenvolvimento. Então, vamos pegar essa definição para a gente poder caminhar nesse sentido, com a definição de o que é maturidade. Maturidade a gente pode entender que é uma completude, uma plenitude, mas vamos entender que é um fruto que alcançou o seu pleno desenvolvimento, ou desenvolvimento completo. Interessante saber que a maturidade, ela não só depende do tempo, mas de sim de se completar um processo. Interessante, né? O processo tem que ser completo para que haja maturidade. Não tem somente a ver com idade, legal isso, né? Mas sim com completar o processo. Muito interessante isso. Analisando o texto, né, a gente tem o seguinte: maturidade, como diz o apóstolo Paulo, no verso 6, o apóstolo Paulo ele é muito enfático, ele fala: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso mostra a soberania do nosso Deus, a soberania do nosso Pai, né? O processo de Deus, a vontade de Deus é a santificação. A gente pode dar uma olhada em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:3, que é uma vontade expressa, a vontade expressa de Deus. Está escrito aqui, 1 Tessalonicenses, um pouquinho mais à frente, né? Nós estamos em Filipenses, né? Vamos passar um pouquinho mais à frente, vem Colossenses logo depois, Tessalonicenses, nós estamos falando do capítulo 4, o versículo 3. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vontade expressa de Deus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, a vontade de Deus é a
nossa santificação, um processo, né? Esse processo, me desculpe, esse processo se demonstra também em Romanos. Vamos passar lá para Romanos, vamos depois de Atos, né? Um pouquinho para trás, né? Coríntios. Aí aqui nós temos a carta de Paulo aos Romanos, né? No capítulo 8, nos versículos 29 e 30, tá? Aqui diz assim a palavra do Senhor: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Então vê que Deus, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, lá no versículo 6, ele faz conosco um processo. É todo um processo que Deus faz. Então, predestinou, chamou, justificou e vamos ser glorificados. Vamos ter um corpo de glória, glorificação. Ainda não chegou nessa parte. Vamos chegar lá. Certo? Agora, o que a lição nos propõe é muito interessante, né? Como caminhar para essa maturidade? É aí que é o ponto-chave. Como é que nós vamos caminhar para essa maturidade? E aí nós temos algumas questões, né, a serem levadas em consideração, muito importantes, que certamente é aquilo que Deus quer que nós façamos. Alimentar-se da palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como diz a própria Escritura. Então nós temos que nos alimentar da palavra. Por quê? Porque nós fomos feitos novas criaturas, como diz o próprio apóstolo Paulo. Nós fomos regenerados de uma semente que é incorruptível. Então, nosso espírito, ele se alimenta, né, da palavra de Deus. Então, o primeiro ponto para caminhar rumo à maturidade plena é alimentar-se da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Jesus chega a dizer, né, deixou para nós, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso lá em João 17:17. Né? Então, primeiro ponto, alimentar-se da palavra de Deus, que a palavra é a verdade absoluta sobre toda e qualquer situação. Segundo ponto, não abrigar pecado em nossos corações. Importante. Pecamos, mas o nosso Deus é tão bom, que ele enviou o seu próprio Filho para pagar pelos nossos pecados. Seu único Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Senhor e Salvador. Ele nos perdoa e nos cobre com seu sangue que nos purifica de todo pecado. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados. Confessar os nossos pecados. Como diz o nosso pastor, pecado confessado é pecado perdoado. Então, não abrigar pecado em nossos corações. Estar sempre no convívio com os irmãos na igreja. Isso é um ponto importante para que nós possamos caminhar rumo à maturidade. O que acontece? Nós temos perspectivas diferentes em outras situações, trabalhos diferentes, formações diferentes, mas nós somos um corpo, como diz a palavra de Deus. Nós somos um corpo. Cabeça é Cristo. Nós somos um corpo, membros desse corpo. Então, independente das diferenças de cada um, nós temos que caminhar rumo a essa maturidade juntos. Rumo a glorificar o nome do Senhor. Esse é o objetivo. Então, quando fala estar sempre no convívio da igreja, é para que nós possamos nos alimentar da palavra, é para que nós possamos perdoar uns aos outros, é para que nós possamos crescer juntos, nos renovar e crescer cada dia mais e mais. Né? Depender de Deus.
Nós precisamos depender de Deus em toda e qualquer situação. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, mas muitas vezes nós queremos, por nossa própria experiência, resolver alguma situação. Importante saber é que Deus está pronto para nos ajudar. Deus ele sempre está disposto a nos ajudar. Ele é todo-poderoso, ele está disposto a nos ajudar. Lembrando que dentro da vontade do Senhor. A gente não pode estar andando fora da vontade de Deus. Tem que estar, até a própria palavra do Senhor diz, esta é a confiança que temos para com Ele. Vamos lá em 1 João 5, 14 e 15, para não ficar somente na minha palavra. 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. Só para embasar aquilo que eu estou falando, né? E diz assim a palavra do Senhor. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, está falando da vontade de Deus. Aqui o texto fala do poder da intercessão, está falando de uma oração específica, mas está falando que isso tem que ser debaixo da vontade de Deus. Então, depender de Deus, condição fundamental, sine qua non. Cultivar a vida de oração. Nós temos que cultivar uma vida de oração. O que Jesus nos ensinou? Né? Para que nós entremos, né, no nosso quarto e nós fechemos a porta e ali nós vamos orar em secreto. E o nosso Pai, Ele sabe daquilo que nós necessitamos. E Ele vai nos recompensar, vai nos abençoar. Deus nos deu aquilo que Ele tinha de mais importante, que foi o seu Filho, Jesus Cristo. Então, as orações feitas segundo a vontade dEle, Ele responde. Então, essa vida de oração aqui, ela deve ser cultivada, né? A Bíblia fala de orai sem cessar, né? É isso que nós temos que fazer. Orai sem cessar. Tessalonicenses. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para dar aqui o texto, né? Vou voltar um pouquinho aqui e está aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 17. Orai sem cessar. Cultivar a vida de oração. O interessante também é que Deus permite que nós tenhamos provações, dificuldades, alguns sofrimentos, para que nós tenhamos maturidade em algumas situações. Deus, Ele é soberano. Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Ele está no controle das nossas vidas. O Salmo 24 ele vai falar que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Dessa maneira, sabemos que Deus controla todas as coisas. Deus é o soberano Senhor. Então Ele permite passarmos por algumas situações para que haja maturidade. Então a maturidade espiritual, ela se desenvolve na comunhão com os irmãos. Então no convívio, né? Então nós vamos celebrar a Santa Ceia juntos, nós vamos ouvir a palavra, nós vamos nos edificar, nós vamos cantar louvores, nós vamos glorificar o nome do nosso Deus. Tudo para que nós tenhamos essa maturidade plena, que essa é a vontade de Deus, que nós nos desenvolvamos. Né? Mas, lembrando aquilo que o apóstolo Paulo falou, né, que o querer e o realizar estão nas mãos de Deus. Vamos voltar aqui. Estou plenamente certo, versículo 6 de Filipenses, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Querer e realizar. Deus quer e realiza. Olha que coisa interessante. Olha que coisa legal. Muito bacana, né? Então, a maturidade, ela passa a ser evidente quando a igreja, quando os irmãos apresentam amor e justiça. Né? Paulo enfatiza isso nos versos de 9 a 11. Vamos ler?
aqui diz o seguinte, verso 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O versículo 11, né? O versículo 11 diz assim, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Só retomando aqui, que a maturidade espiritual ela se manifesta por meio do amor e da justiça. E isso Paulo identificou nos Filipenses e externou isso por meio dessa carta. Interessante, né? Nosso Deus é um Deus de amor. Nosso Deus é um Deus de justiça. Interessante que quando a queda do homem, lá em Gênesis, né, Gênesis 3, que o primeiro casal pecou e desobedeceu a Deus, Deus ele usou de misericórdia. Interessante, né? Vamos dar uma olhada no Salmo 89, verso 14. Salmo 89, meu nariz está entupido aqui um pouquinho. Salmo 89, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. Graça e verdade te precedem. Justiça. Deus é um Deus de justiça e direito, que são o fundamento do trono de Deus. Mas a graça e a verdade vão adiante. O que Deus fez? Usou de misericórdia. Mas, evidentemente, Deus vai julgar. E ele condenou o pecado na carne. Muito interessante, né? A bondade de Deus. Deus ele vem com o seu amor. Esse amor ele engloba a misericórdia, a graça e a justiça. Falando de justiça, Deus nos deu a dádiva da justiça. Nos deu a justiça como dádiva. E que justiça é? Justiça de Cristo. Nós fomos revestidos da justiça de Cristo. Então, quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos orando com base naquilo que Jesus fez. A justiça é dele. Nós não temos méritos. Os méritos são de Cristo Jesus. Então, voltando para o nosso texto, de Filipenses, Paulo consegue identificar esse amor, né, essa maturidade por meio desse amor e da justiça nos Filipenses. E o próprio Paulo demonstra essa maturidade quando ele, estando preso, ele se alegra. Interessante, né? A condição do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava preso, encarcerado, mas escrevendo as epístolas, encorajando os irmãos, demonstrando amor para com os irmãos, mesmo não estando na comunhão com eles, o apóstolo Paulo demonstrava esse amor e evidenciou, por meio dessa carta, o amor que os irmãos tinham. Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Então, meus irmãos, esse ensino para nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos proporcione sabedoria para que nós possamos andar segundo a vontade dele, segundo aquilo que ele deseja, cheios de amor, cheios de misericórdia, em comunhão uns com os outros, para que nós possamos crescer rumo a essa maturidade. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um domingo cheio da graça do Senhor. Graça e paz.